Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Você está livre do pecado. Amém? Essa é a glória de hoje. Você está livre do pecado. E essa afirmação não é minha. É o Evangelho em Romanos, capítulo 5, verso 12, que diz assim, que fala dessa maneira, que você está livre do pecado. Agora, de qual pecado, pastor? Do pecado de Adão, que nos separava de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12. Anote, tá? Essa primeira evidência no seu caderninho de anotações, para você meditar uma vez mais em sua casa. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12. E começa assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, então, já no início do verso, o apóstolo Paulo nos ensina que não foi por uma maçã, nem por uma cobra, nem muito menos pelas mulheres, que entrou o pecado no mundo. E sim por um homem chamado quem? Adão. A culpa do pecado ter entrado no mundo não foi da mulher. Eva não pecou. Mas o sistema lá fora, pastor, diz que foi. Que a mulher é instrumento de Satanás. Do Satanás deles. Porque as mulheres são abençoadas de Deus. Amém? Vocês mulheres são abençoadas. Prosseguindo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não é que todos cometeram o mesmo ato. Não é que todos, depois de Adão, pecaram. É que todos herdaram a transgressão de Adão. Ele pecou e todos foram manchados. Diga manchados. Nessa narrativa do verso 12 se percebe também, isso é muito importante ser dito, que o ato de desobediência de Adão no jardim do Éden trouxe consequências. É que nem em nossa vida, todo ato tem um resultado, tem as suas consequências. O que ele fez teve consequências. O que você faz no seu dia a dia, se é carnal, também vai ter consequências. O que se espera de quem está congregando é que dê bons frutos, para não sofrer depois. Porque as consequências vêm para quem semeia o erro. Você colhe o que você planta. Então todos aqueles que nasceram antes da cruz, nasceram debaixo do tempo do pecado. Causado por quem? Por Adão. Por isso eram chamados de pecadores. Todos antes da cruz eram chamados de pecadores. Agora vem cá. Maria, mãe de Jesus, nasceu antes da cruz ou depois da cruz? Antes da cruz. Então, ela era o quê? Uma o quê? Uma pecadora. Diga uma pecadora. Então, Virgem Maria, sem pecado, concebida, da onde saiu isso? Da religião. Da Igreja Católica. Porque todos que nasceram antes da cruz, nasceram o quê? Pecadores. Até ela. E outro detalhe, virgem também, impossível.
porque depois de Jesus ela teve outros filhos. Nem virgem e nem tampouco perfeita, justificada antes da cruz. Porque a justificação só veio depois da cruz. Seguindo, verso 13, Romanos capítulo 5. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há o quê? Lei. Porque o fim da lei foi quem? Diga Cristo. Isso está descrito lá em Romanos capítulo 10, verso 4. Porém, esse verso tem uma segunda parte. Para todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, mas para todo aquele que crê. No que está lendo, no que está recebendo. Tudo de Deus, tudo que Jesus fez na cruz, é só para quem crê. Para quem não crê, a lei está de pé. Para quem não crê, tem um monte de demônio voando por aí. Para quem não crê, Jesus não fez nada na cruz. Ainda vai ser feito. Mas para quem crê, já está consumado. Você é de Deus. O mal foi destruído. Você está justificado e abençoado. Mas para quem crê, tudo de Deus é para quem crê. No seu dia a dia, para as coisas acontecerem, você tem que crer no que você está recebendo. A promessa de Deus para a tua cura, para a tua prosperidade, você tem que crer. Senão não acontece. Não é diferente no campo espiritual, gente. Para você tomar posse daquilo que Jesus já fez por você, você tem que crer. Receber aí dentro do seu coração. Ele foi à cruz, derramou o seu sangue por mim, e aconteceu isso e isso. Eu creio. Pronto. Você já passa a usufruir disso. Enquanto você não crê, para você não aconteceu. O fim da lei é Cristo, para quem crê. Para quem não crê, tem que jejuar, tem que fazer sim o sacrifício, e isso e mais aquilo. Para quem não crê. Agora, para quem crê, não precisa fazer nada disso. Amém. Então é muito importante a gente ter essa maturidade. Se usa muito a expressão inicial do verso. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Mas para aquele que crê. Glória a Deus. Tem uma segunda parte o verso, que é muito importante ser meditada também, em nome de Jesus. Então, se o fim da lei é Cristo, o velho fica para trás, a primeira aliança, e o novo nasce. A graça e tudo aquilo que Cristo fez por você. O velho fica para trás e o novo nasce. E Deus quer que você viva no novo e não no velho. Receba essa palavra. Eu não estou pregando esse assunto de hoje porque alguém lá fora me falou ou esteja pregando, mas porque eu creio que é vontade de Deus. Porque eu creio no que está escrito aqui. Eu creio que foi por Adão que entrou o pecado no mundo. Através de um, aconteceu o estrago. Mas eu creio também que através de Cristo veio o conserto. Glória a Deus. Por isso que eu estou pregando, porque eu creio. Verso 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Por que fala desde Adão até Moisés? Porque Moisés representava a lei. Mesmo sobre aqueles que não pecaram. A semelhança da transgressão de quem? De Adão. Lembra que eu falei isso no início? Sim. O qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom
pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Verso 16, grife, muito importante. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou-se de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Olha para mim. Aqui fala que Deus em Cristo realizou um julgamento. Não só para resolver o pecado de um, mas o que Adão causou nos muitos. O verso 16 está nos ensinando que Cristo veio para realizar um julgamento. E qual era o assunto do julgamento? Adão, o seu pecado que manchou a raça humana. E qual foi a sentença desse julgamento? A justificação, que está no verso 19, que vamos ler mais adiante. Enquanto esse julgamento não acontecesse, a salvação não poderia ser estabelecida. Essa questão precisava ser resolvida. Para muitos crentes, esse julgamento ainda vai acontecer. Que Jesus vai me perdoar e me dar a salvação. Já aconteceu. Glória a Deus. E nesse mesmo julgamento, ele destruiu o diabo, porque ele mesmo falou, Jesus, o príncipe desse mundo já está julgado. Só falta eu ir à cruz para estabelecer a sentença. Todo julgamento tem uma sentença. E qual foi a sentença? Satanás está destruído para sempre. Essa foi a sentença. Gente, temos que prestar atenção no que estamos lendo. Jesus veio para realizar um julgamento. E a pauta do julgamento foi Adão e o seu pecado, que manchou a humanidade. Era injusto todo mundo pagar por um erro que não cometeu. Aí vem Cristo para consertar a situação. O estrago causado por Adão. O que foi que você fez para merecer o pecado de Adão? Me responda. Nada. Nós não temos nada a ver com isso aqui. Nós não fizemos nada para pagar a conta. Então Deus em Cristo realiza um julgamento para consertar isso aqui. Só vai ter julgamento agora para recompensas pelos seus atos. Como diz lá em Hebreus capítulo 4, o que é que você fez com a graça recebida? Você tem dado frutos ou tem recebido conhecimento para viver na carne? Nós vamos prestar contas disso. Para galardão, para recompensa. Mas o julgamento de perdão que gera a salvação, Cristo já realizou. Ou você pensa que o Senhor vai estar lá no céu? Você? Pode passar, está salvo. Você não, desce. Isso aí já está resolvido, abençoado. O próximo assunto, do próximo julgamento, do próximo tribunal de Cristo, é recompensas. Amém. Receba essa palavra. Te declaro com a mente de Cristo. Amém. Isso é fácil de entender. Só você abrir o seu coração, meditar na palavra, que a compreensão, ela acontece. Amém. Amém. Seguindo, verso 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, quem foi esse um? Adão. Reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Glória a Deus. Porque como pela desobediência de um só homem, está falando aqui que foi a mulher? Não.
muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram o quê? Justos. Diga, eu recebo essa palavra. Justos. Então o sangue do Senhor Jesus te justificou, te limpou, te deu perdão. O perdão gerou a salvação na minha vida e na sua vida. Amém. Diga, eu recebo essa palavra. Em graça, você está abençoado, santo, perfeito, completo. Em graça, você é um herdeiro de Deus, um salvo. Glória a Deus. Por Cristo. Como diz o verso 21, que vamos ler daqui a pouco. Amém, igreja? Amém. Olha só. Seguindo aqui, verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou o que? A graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida o quê? Eterna. Mediante quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, por Adão entrou a morte. Através de Cristo veio a vida eterna. É simples assim. Quem complica é o sistema religioso. E eu não tenho culpa. Então o pecado de Adão foi totalmente removido. Diga, arrancado. Da nossa vida por Jesus. Totalmente abençoados. Você está, depois da cruz, perdoado. Depois da cruz, você está perdoado do pecado de Adão. Porque o Senhor Jesus não faz nada incompleto. Nada incompleto. Esse perdão gerou a salvação. Você está perfeito segundo o Espírito. Porém, olhe para mim. Porém, o Senhor Jesus não tocou nessa carne. Ele não realizou nada nesse corpo. Você está perfeito segundo o Espírito, mas esse corpo continua débil. Esse corpo continua ruim, cheio de desejos enganosos. E que Paulo diz que você precisa andar no Espírito para não colher coisas ruins. Veja o que diz aqui mesmo em Romanos, o capítulo 7, a partir do verso 15. Romanos 7 é o capítulo, o verso é o 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Está aqui uma situação que nenhum de nós passamos, não é verdade? Não. Só o apóstolo Paulo e alguns irmãos da igreja que ele estava pregando. Não. A gente nunca passou por isso aqui, né? De fazer uma coisa que a gente não gosta. E que você acabou fazendo aquilo ali. Ninguém aqui passou por isso. Mas não custa nada eu pregar, né? Para o nosso crescimento espiritual. Não é só Paulo que passou por isso. Muitos irmãos na igreja. Esse corpo de carne que nós temos milita muito. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Por esse verso nós percebemos que o Senhor Jesus justificou o Espírito. Diga o Espírito. Mas ele não tirou as imundícias da carne. Como diz o apóstolo Pedro, anote para ler em casa, capítulo 3, verso 21. Que o teu espírito foi justificado, mas as imundícias não foram tiradas da sua carne. Está tudo aí. Você é um abençoado, um filho de Deus, um escolhido, santo e perfeito no espírito, um salvo, com um corpo cheio de debilidades. Cheinho. Olhe para mim.
E é justamente essa carne que fala, sabe de uma coisa? Eu não vou mais na igreja não, porque eu errei. Eu falhei de novo, não vou mais não. Não dê ouvido a isso não, abençoado. Não dê ouvido à sua carne. Vá congregando que o Cristo que está dentro de você vai te ajudar a ir vencendo isso aí. Glória a Deus. A ir superando essa situação. A tua vida é uma casa que Deus está arrumando através do Evangelho. Eu recebo essa palavra. E essa casa vai ficar muito bonita. Amém. Eu creio. A sua vida é uma casa que Deus está arrumando. Tenha você paciência. E vai acontecer o milagre que você precisa. Em você. Tem pessoas aqui que estão precisando, não é de um milagre fora, mas na sua própria vida. Vai acontecer. Glória a Deus. Porque o que você está ouvindo aqui está arrumando a casa que é a sua vida. Cada ministração você sai daqui refletindo, pensando. Eu tenho que acertar isso, mudar aquilo e mais aquilo. Glória a Deus. Esse é o caminho. E eu vou seguir firme nele em nome de Jesus. Deus está arrumando essa casa. Sempre que a gente vai arrumar uma casa, fica tudo bagunçado, né? Sim. Para depois acontecer a ordem das coisas. O que você está edificando na areia vai desabar. Se você é um mentiroso, vão descobrir. Se você engana muita gente, você vai ter que parar de enganar. Porque tudo que está em oculto vai ser revelado. Porque a sua vida é uma casa que Deus está arrumando. Então essas coisas vão saindo. O oculto vai sendo revelado. Declaro você com a mente de Cristo em o nome de Jesus. E vai ficar muito bonita. E não devemos, isso é mandamento na graça de Deus. Deus, através da vida do apóstolo Paulo, nos ensina isso. A ninguém devemos olhar segundo a carne. Não se olhe segundo a carne e nem olhe ao seu irmão. O Senhor Jesus vai te ajudar a acertar. Diga, eu recebo. Deus é muito inteligente na sua grandeza. Ele não limpou essa carne justamente para que eu e você estejamos dependendo dele. Glória a Deus. Eu preciso dele. Eu preciso me alimentar da palavra dele. Eu preciso tirar esse peso do meu coração. Eu preciso de forças para modificar isso na minha vida. Essa dependência. Graças a Deus. Porque senão você não estaria aqui hoje. Porque tem pessoas, mesmo com esse corpo, é orgulhosa, tem um coração jactancioso, só porque tem um pouquinho a mais de dinheiro, só porque comprou um carrinho do ano. Igreja é para gente fraca. Eu não preciso disso não. E no fundo precisa. Porque por trás dessa vida financeira, tem uma mulher ali fracassada em muitas áreas da vida, em outras áreas da vida. Tem um homem fracassado ali. Existem tristezas ali. Situações que o dinheiro não ajuda a superar. Só Deus. Só Deus. Prosseguindo, Romanos capítulo 7, verso 16 agora. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, se faço o que a carne me pede, fala por dentro, por um outro lado também percebo a voz de Deus me dizendo, esse não é um caminho certo. E isso acontece com a gente. A carne fala,
Mas ao mesmo tempo Deus te dá a consciência que esse não é um bom caminho. Que isso não vai ser bom para a sua vida. E se você insiste, bate em você um peso. Você sente aquela má consciência por aquilo. Mas Deus falou. É isso que Paulo quer dizer aqui, ó. Agora, com isso, esses 2 primeiros versos lidos, não pense que Paulo era um carnal. Puxa vida, ele fala, pastor, o bem que quero fazer, isso não faço, acabo fazendo o que não presta, o que é ruim, o que é feio. Eu creio, eu acredito, que ele também estava se colocando no lugar de muitas pessoas que estavam ali na igreja. Porque Paulo já estava vivendo como nova criatura. Ele tinha um corpo de carne, mas ele também estava se colocando no lugar de muitos que ele estava ali ministrando. E que estava passando por esse dilema. Carne e espírito. Ele estava percebendo muitos irmãos que tinha consciência do bem que deveria fazer e não estava fazendo esse bem. Estava andando segundo o quê? A carne. Eu creio também nessa corrente de pensamento. Eu não posso pensar que Paulo era um homem carnal, sem domínio do seu corpo. Oh, eu sou um carnal, não existe apóstolo mais carnal do que eu. Ui, sou eu aqui, eu. Todo mal que está no mundo eu faço, porém o bem eu nunca faço. Eu sou terrível. Não podemos pensar assim. Declaro você com a mente de Cristo. Seguindo, verso 17. Nesse caso, quem faz isto, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Mas vem cá, pastor. Em nome de Jesus. Jesus nos livrou do pecado ou não? Sim. Ele te livrou do pecado. Mas só que ele não justificou essa carne. E o termo pecado aqui, o sentido é outro. As obras da carne. Quando a Bíblia usa o termo água, declaro você com a mente de Cristo, o sentido não é o mesmo em toda a Bíblia. Não é verdade? Sim. Não está se referindo o tempo todo ao líquido. Esse aqui, ó. Mas também a palavra de Deus. Então, quando fala pecado, o sentido não é o mesmo em toda a Bíblia, se referindo ao pecado de Adão. Em alguns momentos, Paulo usa essa expressão, mas apontando para as obras da carne. Porque ficava mais fácil de alguns irmãos entender só desse jeito. Porém, nós entendemos os dois jeitos, as duas maneiras. Amém. Seguindo, nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o quê? Bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, segundo o Evangelho, nessa carne não habita bem o quê? Nenhum. Isso aqui está cheio de coisas feias, de pensamentos ruins. Sim ou não? Sim. Ou tem alguém aqui perfeito segundo a carne? Não. Isso aqui está cheio de coisa ruim, abençoado. É um pensamento mais feio que o outro. E quem é que pode te livrar disso aqui? Jesus. Só Ele. Só Ele para te livrar disso aqui. Esse corpo ainda não está glorificado. Pelo menos o meu não está. O seu está? Não. O meu não está, não. Verso 19. É isso mesmo? Romanos capítulo 7. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se o faço, o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita
em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro em mim um demônio. É isso mesmo? Não. Encontro a lei de que o mal reside em mim. Quem é o nosso inimigo? A carne. Em nenhum momento Paulo falou, olha, eu percebo que tem um demônio em mim, tem um ser de outro mundo me perturbando. O tempo todo ele fala, esse pecado é a minha carne. O que está militando aqui na vida de muitos irmãos na igreja é a carne. Esse é o nosso inimigo, que gera morte, que quer te destruir, os desejos da carne. É essa carne que milita para tirar a nossa paz. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Digo, Senhor Jesus. É o único que pode te ajudar a você reinar em vida. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 14, diz que nós somos tentados pela carne, pelos desejos da carne. Não é por um diabo, não é por um demônio. Tiago 1,14, anote aí para depois você ler, tá certo? Seguindo, verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, ele reconhecendo o que eu acabei de falar, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ou seja, ele reconhece que de um lado a carne puxava, mas que ele poderia vencer isso aí através de quem? De Cristo. Eu e você temos essa força dentro de nós. A vida de Jesus. Amém. Diga, eu recebo. É justamente essa vida que vai ajudar você a fazer o bem. Como, por exemplo, a voz do pastor Jesus fala, meu filho, vai por ali, ó. Pega aquele caminho aqui. Aí depois essa mesma voz, meu filho, agora vem para cá. Fica aqui, ó. Diga, Deus, cuidando de mim. Nós precisamos do nosso Senhor Jesus, de viver uma intimidade com Ele o tempo todo, para a gente não caminhar para o lado da morte, para o lado da carne. Eu e você, como ovelhas de Cristo, precisamos viver essa intimidade com a voz do pastor Jesus. E é através do congregar que isso acontece. Você se torna sensível a essa voz, você percebe o tempo todo essa voz em sua vida. Essa voz falando, ó, sai desse caminho, meu filho, porque ali tem buracos, ali tem destruição para você, situações que vai destruir você e a sua saúde também. A intimidade com Deus é você ser um convertido e se converter ao Senhor Jesus, à sua palavra. Isso não é deixar de viver a vida. Pelo contrário, é aí que você vai viver. É aí que você vai tomar posse do melhor desta terra. É você tendo intimidade com Deus, é você sendo um convertido de verdade. Mas lá na outra igreja, no sistema religioso, pastor, ensina que não pode cortar cabelo, que a mulher não pode usar calça comprida, nem batom vermelho, nem roupa vermelha, o homem não pode usar bermuda, não pode comer isso e nem aquilo. Isso é doutrina de quem? De homens. Nesse caso, você não está se convertendo a Deus, e sim a homens. Quando a gente se converte a Cristo, o ritmo é outro. Digo, o ritmo é outro. Esse tipo de ensinamento é doutrina de homens. E se converter a isso
não é se converter a Deus, é se converter a homens. Então você tem que ficar muito tranquilo na graça de Deus com relação a isso. Porque isso não é ensino de Cristo, isso é ensino de homens. Receba essa palavra. Então tenha paz no seu coração. Agora, é bem verdade, o nosso Deus não traz nenhum tipo de proibição na Bíblia. E você vai entender. Mas Ele aconselha o filho. Quando você vem congregar, na roupa que você usa, por exemplo, não há nenhuma proibição na Bíblia. Mas esse Deus aconselha. Não aconselha? Sim. Não há nenhuma proibição na Bíblia. É proibido beber, é proibido fumar, é proibido adulterar. Mas esse Deus aconselha que esse caminho não vai ser bom para você. Não é verdade, abençoado? Sim. Meu filho, isso não convém. Já isso te convém. Esse Deus, Ele aconselha a você não viver no caminho do erro, mas para que você venha ter acertos na sua vida. Porque esse Deus, na sua soberania, sabe o que vai destruir você e o que não vai destruir você. Para você, uma determinada situação pode ser algo bom, mas Deus, na sua soberania, sabe que aquilo não vai ser bom para você. Ele aconselha. Ele fala. Mas Ele não proíbe nada. Nós estamos servindo a um Deus que aconselha. Você só é desobediente se você quiser. Você só vai adiante se você quiser. E tem uma consequência. Você colhe. Em nenhuma parte da Bíblia está escrito, é proibido isso, é proibido aquilo. Não. Esse Deus aconselha o que convém e o que não convém. Cabe a você ser obediente à voz do seu pastor, Jesus Cristo. E assim você vai reinar em vida. Amém? Vejamos agora, já que estamos aqui em Romanos, o capítulo 6, verso 11. Vamos fazer um bom passeio aqui em Romanos. E assim diz. Romanos 6, 11. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado. Qual o pecado? O pecado de Adão. Diga, pecado de Adão. Mas vivos para Deus em Cristo o quê? Jesus. Verso 12. Muita atenção ao verso 12, hein? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo o quê? Mortal. De maneira que obedeçais às suas o quê? Paixões. Mas vem cá, pastor. O pecado já não foi tirado? O de Adão. Mas aqui está se referindo às obras da carne. Por isso que é muito importante ter dito tudo que foi dito antes, para você entender o termo pecado nos outros capítulos e nas outras cartas de Paulo, porque vai aparecer muito. E você tem que ter esse discernimento. Bom, aqui está falando do termo pecado, mas isso se remete às obras da carne. Já esse termo aqui aponta para o pecado de Adão. E você tem que ter esse discernimento. Porque senão você vai achar que ainda continua com o pecado aí. E ele já foi tirado. Você está livre do pecado de Adão. Amém? Quanto ao pecado de Adão, você está livre. Mas as imundícias da carne, Cristo não tirou. Tudo está aí para que você dependa desse Deus. E digo mais, até aquela vozinha que fala também está aí. Né? Aquela que fica te puxando para as coisas ruins da vida. Aquela que fica conversando com você, ó, vai para tal lugar, faz isso, se envolve naquilo e naquilo outro, até essa vozinha também está aí. E quem pode te livrar disso? Deus. Diga o Senhor Jesus. Como Paulo falou, desventurado homem que sou, quem pode me livrar disso aqui? O Senhor Jesus. Se você pede, se você alimenta o teu espírito, Ele te ajuda. Certamente.
E você já percebeu que quando você dá ouvido a essa vozinha que fala, que conversa, para você fazer umas coisas feias aí, depois bate uma tristeza? Por que bate uma tristeza? Porque você é ovelha. Deus não te predestinou para andar na carne. Você é um escolhido para andar no Espírito. Por isso que tu se sente mal depois. É automático. Aquele peso, aquela tristeza, um mal-estar. Mas se você for perseverante no alimento, você vai dar muitos frutos, eu creio. Amém. Você vai superar, vencer essa situação aí, em nome de Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Apresente para o seu problema o grande Deus que você está servindo. Amém? O tempo todo. Eu recebo o viver de Jesus ativado em mim. Eu recebo que eu vou superar essa situação. Dentro de mim e fora da minha vida também. Vida de oração abençoada. E o milagre acontece. Aqui mesmo, no capítulo 6 de Romanos, vamos dar um pulo para o verso 23. Para remir o tempo. E aqui Paulo fala o seguinte, ó, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Falando aqui das obras da carne. Porque você já foi liberto do pecado de Adão. Isso aqui Paulo está falando, que o salário do pecado é a morte, justamente para aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, a verdade, e que ao invés de escolher a vida, está escolhendo a morte. Que ao invés de andar na obediência, no caminho que Deus está lhe mostrando, ela prefere ir para um outro. No final, vai dar morte. No final, vai dar destruição. No final, vai dar sofrimento. É isso que Paulo quer dizer aqui. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nosso o quê? Senhor. Aí depois Paulo diz que a salvação foi dada por Cristo gratuitamente. Na segunda parte do verso. Você está salvo, mas se você anda na carne, você vai sofrer durante todo o tempo que estiver aqui. E Deus não quer isso na sua vida. Ele quer que você reine. Ele não quer que você seja mais um ladrão da cruz. Que teve o reino de Deus e não desfrutou desse reino de Deus. Porque foi bandido a vida inteira. Então Deus não quer que você sofra uma vida inteira. Que você passe uma vida em branco. Chegue na sua velhice. Eu nunca fui feliz. Eu nunca dei certo em nada. Nada na minha vida foi para frente. Deus não quer que você chegue a um ponto da sua vida com esse pensamento. Com essa infelicidade toda. Deus quer que você reine em vida. Amém. Você reine em vida. E eu te declaro reinando em vida. Uma outra evidência. Romanos. Vamos continuar por aqui. Capítulo 3, verso 23 agora. Olha só, muita atenção. Romanos, capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de quem? De Deus. Antes da cruz, eu concordo com esse verso 23. Porque Cristo não tinha realizado ainda o julgamento. Não tinha removido o pecado de Adão para estabelecer a salvação. Aí eu concordo. Mas só que depois vem uma vírgula. E essa vírgula para mim significa a cruz. Verso 24.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Então aconteceu o quê? A redenção. Antes da cruz, você estava, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas depois da cruz, Cristo trouxe o quê? A redenção. A justificação aconteceu. Amém, igreja? Amém. Isso que eu estou pregando hoje é muito sério para a mente da humanidade. Para a mente de muita gente. Isso é muito sério isso aqui. Esse assunto de hoje. Muito sério. Porque a religião ensina o tempo todo que os filhos de Deus são pecadores. E eu estou ensinando hoje aqui para vocês que todos nós estamos livres do pecado. É um assunto muito sério. Glória a Deus. Isso é sinal que o entendimento está chegando aí no seu coração, na sua mente. As palmas que vocês deram agora. Isso é muito sério, gente. A religião agora, nesse exato momento, está ensinando que o povo de Deus é pecador ainda. E eu estou aqui igual aquele peixe que nada contra a maré. Não! Cristo já fez a justificação através do seu sangue. Não é fácil isso, hein? Não é uma tarefa simples, não. Tem que haver muita perseverança para levar isso adiante. Se Paulo estivesse vivo ainda, não estaria essa bagunça que está aí, não. Pessoas com medo do diabo, achando que é pecador, que tem demônio voando para tudo que é lado. O povo estaria consciente do julgamento feito na cruz já há muito tempo. O problema é que Paulo morreu e esse conhecimento ficou abafado, oculto. Mas essa ideia que está aí, somos pecadores, isso aí não ia existir, não. Glória a Deus. O problema é que Paulo morreu. E só agora a gente está recomeçando de novo aquilo que ele lançou por vontade de Deus. Vejamos o que diz o profeta Zacarias no capítulo 3, verso 9. Começa assim, ó. Zacarias 3, 9. Porque eis aqui a pedra que pus. Diante de quem? Josué. Sobre esta pedra única está 7 olhos. Se referindo, falando aqui do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Porque nele, em Jesus, estava Deus. Aquele que tudo sabe, que tudo conhece. Aquele que conhece mentes e corações. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. E qual foi esse dia? Na cruz. Na cruz, abençoados. Essa profecia vai acontecer ou já aconteceu? Já aconteceu. Você está livre do pecado. Diga, eu recebo essa palavra. E depois vem João Batista, no livro histórico de João 1:29, e repete. E afirma isso aqui, olha. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora vejamos o resultado dessa profecia em Hebreus capítulo 9, verso 12. Hebreus 9, 12. O resultado da profecia aqui em Zacarias. E diz assim, Hebreus 9, 12. 9, 12. Não por meio de sangue de bodes, nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos. Quantas vezes? Uma vez por todas. Tendo obtido eterna o que, igreja? Redenção.
Então aquilo que foi dito pela boca de Zacarias se cumpriu. O sangue de Jesus, uma vez só, oferecido, derramado, tirou o pecado de quantos? De muitos. Diga, os filhos de Deus. Agora veja o que está descrito em Hebreus 9, 26. 9, 26. E começa assim. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, as profecias que apontava para ele, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício si mesmo o quê? Digo, o pecado. O pecado foi o quê? Aniquilado. Então você está livre. Glória a Deus. Diga, perdoado. Perdoado. Salvo. Salvo. Em um nome de Jesus. Agora vejamos o que diz Deus através da boca de Paulo em Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses 1, 13. São evidências que comprovam que você está perdoado e salvo pelo sangue derramado de Cristo Jesus, que Ele ofereceu uma só vez para a nossa justificação. Um sacrifício perfeito, completo. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Verso 14. No qual temos o quê? A redenção e a remissão dos pecados. Guarde bem esse termo, que você já tem a redenção e a remissão dos pecados. Aqui mesmo em Colossenses, vejamos também o capítulo 3, verso 13. 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos até dia 1º de janeiro? Não. Até dia 25 de dezembro? Não. Perdoai-vos sempre. Acaso alguém tenha motivo de queixa contra outrem? Assim como o Senhor vos perdoou, vai perdoar? Perdoou. Assim também perdoai-vos. Quantos aqui estão perdoados por Cristo? Todos. Todos nós estamos perdoados. Colossenses 3:13. Todos nós estamos perdoados. E foi o sangue de quem? De Cristo. Amém? Abra sua Bíblia agora em Efésios, capítulo 4, verso 30. Efésios, capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de quem? De Deus. E como é que você entristece ao Espírito de Deus? Paulo vai contando no próximo verso, que daqui a pouco a gente vai ler. Porém, esse verso 30 tem uma segunda parte. E que Paulo vai falando assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste o quê? Selados. Olhe para mim. Você está selado. Glória a Deus. Marcado. Povo de Deus. Você é de Deus. Receba essa palavra. Carimbado. Você é abençoado. É uma carta que vai chegar ao seu destino. Você é uma carta que vai chegar ao seu destino. E o seu destino e o meu destino é o céu paraíso. E nós vamos chegar nesse destino. Porque somos uma carta que já está selada, que já está marcada. É meu isso aí. Sandro é propriedade exclusiva minha. Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Amém. Então você está selado.
Uma carta que vai chegar ao seu destino. Não vai se perder no caminho. E segue a segunda parte do verso. No qual fosse selados para o dia, diga para o dia, da redenção. Então, por fim, Paulo diz que chegará o dia da redenção. Do pecado de Adão? Não, porque isso já foi consumado. O dia em que Deus vai nos libertar desse corpo de humilhação, porque redenção é o ato de tirar algo. Glória a Deus. Ou você acha que você vai estar face a face com o Senhor com isso aí, que te causa sofrimento, dores, tristeza, medo, insegurança, desânimo? Você acha que você vai com isso aí estar face a face com o Senhor? Você foi ensinado errado, lá fora na religião. Porém aqui Deus está te ensinando da forma correta. Amém. Deus vai me dar, a mim e a você, um corpo melhor. Que fala lá em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Um corpo glorificado. Amém? Porque você não vai estar diante do Senhor com essa carne, não. Esse pedaço de corpo ruim, não. Isso é corpo de humilhação. Então vai haver uma redenção. Redenção nada mais é o ato de tirar algo. A primeira redenção já aconteceu. Cristo tirou o pecado. Agora só falta tirar você desse corpo e te dar um corpo melhor. Diga amém. Amém. Seguindo agora com o verso, Paulo fala o que entristece ao Espírito de Deus. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então veja que o verso 32 confirma que a redenção, o dia da redenção, não tem nada a ver com perdão, e sim com o ato de tirar você desse corpo. Porque se fosse o dia da redenção para tirar pecado, Paulo estaria indo para frente e voltando o quê? Para trás. Sim ou não? Sim. Você está compreendendo o que vocês estão lendo? Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Para terminarmos, vamos a Isaías, capítulo 52, verso 7. Isaías 52, verso 7. Aqui nós temos uma profecia que se remete a mim e a você. Isaías 52, verso 7. E começa assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as coisas novas, que faz ouvir o quê? A paz, que anuncia coisas o quê? Boas. Eu sou um, e você também é outro. Você é um desses aqui, que anuncia coisas boas, amém? Olha para mim. Quem prega a graça de Deus com verdade, está anunciando coisas boas. Graça com verdade, hein? E mais, com amor, porque graça sem amor não é graça. Graça sem amor não é graça. Tem muitos ministérios aí que o interesse é a lã da ovelha. E se você deixa de fazer alguma coisa, nem bom dia mais ele dá para você, aquele pastor. Então está aí, na tua cara, e para todo mundo ver, uma graça sem amor. Que formosos são sobre os montes os pés os que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir o quê? A salvação. É o que eu estou fazendo agora. Que diz a Sião: o teu Deus o quê? Reina. Como quem diz:
Não existe outro além de Deus. Ele é o único, não existe uma outra força. E é justamente isso que você tem aprendido aqui. Que Deus é o chefe do mundo, que além dele não há outro. Nós fazemos parte dessa profecia aqui. Eu faço parte dessa profecia. Você faz parte dessa profecia. Nós temos anunciado a salvação que Cristo conseguiu através de seu sangue para mim e para você. Essa profecia finalizou tudo o que eu disse nessa reunião. Ele pregou: Pastor Sandro, boas novas, coisas boas. Ele falou da salvação que eu, Jesus, consegui para vocês. E esse mesmo homem de Deus, Pastor Sandro, também falou que eu, Deus, sou o chefe do mundo. E que não existe duas forças. De um lado, um diabo, e do outro, Jesus. Precisando dos seus filhos na terra, orando para ele ter força para vencer o diabo. Não, ele já venceu tudo isso. Amém. As igrejas estão assim, vamos orar para Deus, né? Jesus ter força para vencer o diabo. Não, já está tudo resolvido. Amém. E eu recebo você tendo maturidade espiritual no que você ouviu hoje. Maturidade. Recebendo com maturidade o que Deus te deu hoje. O Senhor Jesus veio para tirar o pecado e tirou. Amém. O Senhor Jesus veio para te salvar e te salvou. E com isso, bom dia a todos. Bom dia a todos. Hoje é o melhor dia da sua vida. Você vai ter a melhor semana da sua vida. Tem anjo ministrando a teu favor. Porque tu és um abençoado, um herdeiro de Deus, completo, perfeito, justo e salvo para sempre. Amém. O perdão de Jesus gerou a salvação. Tchau a todos. Até a próxima reunião. Quarta-feira, às 7h da noite. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.